Depois de quase ser morto em um confronto com a máfia e envolver seus vizinhos, Frank Castle se prepara para se mudar. Contudo, Mama Gnut não quer desperdiçar a vantagem de saber onde seu inimigo mora e contrata um dos maiores assassinos do mundo para matá-lo. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos mais um vídeo do punidor mais conhecido do universo Marvel, Justiceiro da Rússia com Amor. E se você não viu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Justiceiro Saga Bem-vindo de Volta Frank. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon e arte final de Jimmy Palmiotti. Foi publicado em 2000 e corresponde à HQ número 9 da revista Justiceiro volume 5. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Depois de ter mais de 50% da sua organização comprometida pelo Justiceiro, Mama Gnut, que já se encontra em sua mansão, conversa com outros membros de sua família por teleconferência para pedir suporte para eliminar seu inimigo, mas eles se recusam a ajudar, pois afirmam que todas as pessoas que compraram briga com o Justiceiro acabaram morrendo. Então ela chama todos de covarde e comunica que se eles não unirem forças, cedo ou tarde o Justiceiro irá atrás deles. Mas ainda assim eles continuam informando que não estão loucos de mexerem com o Justiceiro e lhe deseja boa sorte. Porém, depois de todos desligarem seus telefones, uma pessoa aparece no local e vemos que o homem é o próprio Russo, um dos assassinos mais temidos do mundo. Enquanto isso, vemos Frank, que já se encontra melhor dos ferimentos, recolhendo todas as armas do seu apartamento para levar até um armazém dos tempos em que ele fazia parceria com o Microchip. E no meio da mudança, ele esbarra com seu vizinho, Sr. Bumpo, que havia sofrido um ataque cardíaco recentemente, e pergunta se ele está bem. E o senhor responde que foi apenas um princípio de infarto e que não precisou ficar muitos dias no hospital. Porém, o médico recomendou fazer exercícios e o mesmo disse que irá até os locais comprar comida todas as vezes que for comer ao invés de pedir por telefone. E antes deles se despedirem, o Sr. Bumpo diz para ele continuar punindo os bandidos. E Frank pergunta o que ele disse, e o simpático senhor responde que já está sabendo que ele é o Justiceiro e que ele pode ficar tranquilo, pois não irá contar para ninguém. Mas Frank diz que já tem uma ideia de como ele descobriu. Depois voltamos para a mansão dos mafiosos e Mama Gnut dá um passeio pelo jardim enquanto conversa com o Russo. E quando a velha pergunta por que ele demorou tanto para chegar em Nova York, ele responde que tinha esquecido que é procurado em 48 estados do país, pois sua memória não é mais a mesma desde que tiraram algumas balas da sua cabeça. E quando lembrou, o avião estava passando pelo Canadá e ele pulou pela saída de emergência, fazendo o avião inteiro cair. E com a queda da aeronave, ele acabou batendo com a cabeça, ficando confuso por um tempo. E quando se recuperou, rapidamente cruzou a fronteira e chegou mais rápido que pôde até a mansão. Depois Mama Gnut pergunta se ele já ouviu falar do Justiceiro e ele pergunta se é um super-herói. E Mama apenas responde que ele combate o crime. Com isso ele diz que é muito fã do Thor, pois sempre carrega um martelo como um bom comunista. Ao ouvir aquilo, a velha, que já estava sem paciência, manda um dos capangas presentes mostrar logo a foto do Justiceiro. E quando ele vê, comenta que a caveira no peito dele é legal e pergunta quanto vale. E a mafiosa responde 10 milhões. Com isso ele fica animado
pois poderá comprar muitas calças jeans e vários CDs. Em seguida, Mama Gnut informa que 2 dos capangas presentes irão levá-lo até o prédio onde o justiceiro está, e os 2, morrendo de medo, ficam dizendo que todos que foram para lá acabaram no necrotério. E eles também não sabem qual apartamento ele está. Contudo, Russo tenta acalmar um deles, dizendo que irá cuidar de tudo enquanto o abraça, e o sujeito fica imóvel. E quando eles perguntam se ele está bem, percebem que o bandido está morto. Com isso, o grandalhão estúpido fica sem jeito e diz que sobrou apenas eles 2. Voltando ao homem citado, Frank pergunta para Speaker Dave se ele conversou com o Sr. Bumpo e ele pede para Frank não ficar bravo. Com isso, o mesmo afirma que falar sobre o justiceiro para outras pessoas faz ele correr um grande perigo, e o garoto comenta que não resistiu, pois acha tudo aquilo muito legal. Então Frank o lembra que ele não falou nem mesmo para os bandidos que rasgaram o rosto dele, mas acabou falando para o vizinho. Com isso, o rapaz pergunta se não seria justo o Sr. Bumpo saber desses perigos, e Frank apenas responde que irá embora justamente para eles continuarem seguros. Ao ouvir aquilo, Dave diz que ele não pode ir embora, pois ser seu vizinho foi a coisa mais legal que aconteceu em sua vida. Desse modo, Frank diz para o rapaz que ele precisa acordar, pois quase morreu sem ter culpa de nada, e com certeza os Gnuts irão voltar. E quando isso acontecer, o lugar irá se tornar uma zona de guerra, e com certeza ele, Joan e o Sr. Bumpo irão acabar morrendo no fogo cruzado. E depois ele complementa informando que normalmente ele faz ameaças de morte quando quer que alguém cale a boca. Porém, não vai fazer isso com um bom menino como ele que já sofreu demais. E por uma questão de confiança deixará tudo quieto e vai embora deixando o rapaz super triste. Em seguida voltamos para a mansão Gnut e vemos a dupla de detetives de plantão no lado de fora. E quando o carro sai pelo portão principal, Molly fala com Sup sobre o carro que está saindo e o mesmo continua lendo o jornal sem se importar muito. E se repararmos na capa do jornal, percebemos que a notícia é justamente sobre o acidente de avião que foi causado pelo Russo. Voltando à história, vemos que dentro do carro que saiu da mansão estão o próprio Russo junto com o capanga que se borrava de medo. E Molly, que é muito esperta, disfarçadamente começa a tirar várias fotos do homem estranho que está no carro. E depois que eles partem, a tenente sugere ir até a central. Enquanto isso, a mídia continua comentando sobre os vigilantes de Nova York e toda a contagem de corpos que não para de subir. E enquanto o padre Hector Redondo assiste, o repórter comenta que os cidadãos estão preocupados, pois os vigilantes estão indo longe demais. Depois vemos o mascarado Elite assistindo o mesmo programa em sua casa e o mesmo apresentador comenta sobre os direitos civis que aparentemente foram esquecidos por esses tais justiceiros. E quando ele menciona sobre o que poderia ter inspirado esses homens, vemos que o Sr. Troco também está assistindo o mesmo canal. Em seguida, o mesmo noticiário exibe uma peculiar imagem e o narrador comenta que algo fez o Elite sair matando na Zona Leste, algo inspirou o esquartejador do Harlem espanhol, algo levou o Sr. Troco a usar suas armas contra os trabalhadores de Wall Street e, por fim, algo deu origem ao pior e mais letal de todos os assassinos cujo terrível retorno iniciou essa dança da morte. E quando os homicidas terminaram de ver toda aquela interessante reflexão da notícia, os 3 tiveram a mesma ideia. E Frank, que também estava assistindo, acabou supondo que os 3 matadores provavelmente irão ter aquele determinado pensamento. Voltando à dupla de detetives, Molly aparece no bar onde Sup estava esperando e o mesmo pede 2 bebidas ao Kevin.
Então Molly mostra uma das fotos que conseguiu tirar do sujeito que saiu da mansão Gnut e comenta que quase vomitou quando leu seu histórico nos registros. Depois ela mostra para Sup uma foto de uma das carnificinas causadas pelo gigante e o mesmo fica impressionado. Em seguida, ela complementa que o sujeito está em todos os bancos de dados possíveis e que ele apareceu pela primeira vez no Afeganistão, no qual ele passou a maior parte dos anos 80. Com isso, Sup pergunta se ele fazia parte de alguma tropa de elite soviética e a tenente responde simplesmente que ele estava de férias e gostava de lá, pois sempre vai onde tem encrenca. Em seguida, ela informa que o sujeito tem atividades criminosas em todo o planeta e já trabalhou para várias organizações, desde Yakuza até a máfia siciliana. E seus crimes geralmente são motivados por dinheiro ou por diversão. E quando Sup pergunta o que ele deve estar fazendo em Nova York, Molly diz que com certeza Mama Gnut o contratou para matar o justiceiro e que eles agora têm duas escolhas. Com isso, Sup coloca a mão no rosto perguntando o que ela tem em mente e a moça diz que se eles informarem as autoridades sobre a presença do russo na cidade, com certeza todas as forças especiais do país iriam atrás dele e provavelmente até mesmo o Pentágono se envolveria. Com isso, uma chacina iria acontecer, pois ninguém iria poupar esforços em pegar um psicopata gigante procurado pelo mundo inteiro. E depois que tudo acabar, a cidade de Nova York inteira iria ficar pintada de vermelho. Por outro lado, eles podem ficar de bico fechado e deixar os dois cachorros grandes se pegarem até um deles morrer. E o que sobrar com certeza ficará tão ferido que será fácil para eles conseguirem prender. Ao ouvir aquele plano super maluco, Sup diz que precisa beber muito antes de decidir se irá aceitar aquela ideia. Enquanto isso, Joan vai até o apartamento de Frank e pergunta se ele vai mesmo embora. E ele responde que sim. E quando ela pergunta por quê, ele diz que está colocando todos em perigo estando ali. Mas Joan diz que não se sente em perigo, pois desde que descobriu quem ele é, passou a se sentir mais segura do que nunca. Depois ela complementa que não gosta de Nova York, pois é uma cidade grande e assustadora e ela vive com medo. Com isso, Frank diz que ela deveria ir embora. E Joan diz que realmente adoraria morar no campo perto dos animais. Porém, também tem medo de mudar de vida, além de não ter dinheiro suficiente para viajar. E quando Frank diz que aquela cidade é realmente um péssimo lugar, a menina pergunta por que ele também não vai embora. E ele diz que gosta de lá. Ao ouvir suas palavras, Joan fica pensativa e diz que o mundo é terrível. E quando Frank concorda com ela, confirmando que de fato o mundo é um pesadelo, Russo aparece na frente do prédio e demonstra grande satisfação por estar prestes a fazer o que gosta. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.